Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com alegria que nós estamos aqui para dar continuidade à nossa Escola Bíblica Dominical e tratando do assunto que nós começamos no domingo passado, referente exatamente à questão da ética cristã e a sexualidade. E eu gostaria de só recapitular, relembrar, alguma coisa relacionada a esse assunto que nós começamos na semana passada. Primeiro, a gente poder trabalhar a parte conceitual antes de propriamente lidar com a questão que diz respeito aos conceitos bíblicos. Eu gostaria de, primeiramente, convidar você a orar. Nós pudéssemos estar falando com o nosso Deus, pudéssemos estar buscando a presença do Senhor e a orientação de Deus através do Espírito Santo. E, de antemão, agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede e também agradecer a você que tem separado esse momento para compartilhar a palavra de Deus juntamente conosco. Então, quero orar com você nesse momento. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, queremos buscar a Tua presença em oração e humildemente, ó Pai, queremos pedir a direção do Senhor através do Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos conduza, ó Deus, em toda a Tua palavra, ó Deus, em todo o estudo que estaremos realizando. E que, ó Deus, o Senhor tenha liberdade de ministrar através do Teu Santo Espírito, ó Deus, as nossas mentes e os nossos corações. Tira de nós, ó Deus, todo e qualquer preconceito, toda e qualquer barreira ao entendimento da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Entregamos em Tuas mãos toda a nossa ansiedade, toda a nossa limitação, também a nossa gratidão, Deus, por mais uma oportunidade de estudar a palavra do Senhor. Colocamos tudo em Tuas mãos e suplicamos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, na questão que diz respeito à ética cristã e à sexualidade, a gente precisa fazer, primeiro, a distinção entre sexo e sexualidade. Embora assuntos que sejam interdependentes, ou seja, assuntos que estão interligados, mas a gente vai observar que o sexo tem a ver com um conjunto de características orgânicas que fazem diferença entre homem e mulher, entre o macho e fêmea, e, no caso, é definido justamente pela estrutura, vamos dizer, e por aquilo que eles produzem. Por exemplo, o homem produz o gameta masculino, denominado o espermatozoide, e a mulher, o feminino, que é denominado óvulo. E a gente observa que a expressão sexo também, ela pode estar relacionada à questão dos órgãos sexuais ou até mesmo à prática das atividades sexuais. Então, isso é sexo. Isso está ligado à questão do sexo. O que diz respeito à sexualidade, se por um lado o sexo é um conjunto de características orgânicas, que fazem essa distinção entre homem e mulher, entre o macho e fêmea, a gente vai ver que a sexualidade ela está ligada a um conjunto de comportamentos, de ações, ou práticas exercidas na busca, justamente pela satisfação sexual. Então, isso é algo característico dos seres humanos, e quando nós lemos o relato bíblico de Gênesis 1:27, nós vamos observar que Deus ele fez homem e mulher. Então, macho e fêmea os criou. Essa é a expressão bíblica. E não foi por acaso que Deus criou o homem e a mulher. Então, a gente gostaria de, mais uma vez aqui, trazer esse assunto que diz respeito à sexualidade e respeitando também o ponto de vista que seja diferente desse. Talvez você que esteja acompanhando essa transmissão, acompanhando esse estudo, e até mesmo você que já acompanhou a primeira parte, você tem uma opinião diferente, um pouco divergente quanto a essa, mas como ética cristã, nossa argumentação ela sempre será pautada à luz da palavra de Deus. Então, de antemão, a gente quer respeitar o seu ponto de vista, a sua maneira de lidar com esse assunto, a sua individualidade, a sua pessoalidade quanto a esse assunto, porém, nós vamos trabalhar aqui a partir de uma perspectiva bíblica. Então, o que a Bíblia ensina, o que o nosso Deus, através da sua palavra, nos instrui acerca desse assunto, do assunto ligado à sexualidade. Então, a gente vai observar, entendendo a diferença entre um conceito e outro, entre sexo e sexualidade, eu quero convidar você a pensar na página 121 e 122 do nosso material, a partir dessas duas páginas, ao propósito do sexo segundo as Escrituras. Então, o que Deus ele tinha em mente, ou ele, no caso, tem em mente, quando ele estabeleceu o ser humano dotado dessa questão sexual ou da sexualidade. Então, a gente observar que o relacionamento sexual, conforme fora idealizado por Deus, que é criador e sustentador, ele prevê uma realização completa
entre macho e fêmea, ou seja, entre homem e mulher. Por isso que ele criou o homem com a estrutura que ele tem e a mulher com a estrutura que ela possui. E a gente vai observar, e eu quero convidar você para esse primeiro momento na leitura bíblica, para nós lermos Gênesis capítulo 1, verso 28, que diz assim: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. É o famoso crescei e multiplicai-vos, né? Onde a gente ouve essa expressão, que é uma expressão bíblica, e é justamente um cuidado que o nosso Deus tem e teve, né, no momento de criar o homem e a mulher. Então a gente vai observar que, como foi dito na última semana, na última oportunidade, na semana passada, nós dissemos que quando Deus criou o homem, Ele criou para que ele pudesse ser satisfeito através da mulher e que a mulher pudesse ser satisfeita através do homem. Por isso que a estrutura de cada um corresponde à necessidade do outro. Então, torno a dizer, nós respeitamos aqueles que pensam e que agem de forma diferente, embora, biblicamente, nós precisamos manter um compromisso com esse padrão estabelecido por Deus. E no decorrer da nossa lição, a gente vai poder observar exatamente esse aspecto. A gente vai poder observar esse detalhe, ou seja, Deus criando o homem para a mulher e a mulher para o homem. Ou seja, ambos criados por Deus para satisfazerem um ao outro, dentro do propósito da perspectiva de Deus. Sendo assim, a gente vai observar que a realização ela precisa ser completa entre o homem e a mulher, e na busca pelo prazer conjugal e na procriação da espécie. Então, quando Deus estabeleceu a questão do sexo, Ele estabeleceu primeiro para que o homem pudesse se realizar no que diz respeito à sua vida conjugal. Então, o sexo ele é para o casamento. A gente vai observar isso com mais detalhe mais à frente um pouquinho, mas ele foi feito justamente para isso, ou seja, para que pudesse ser algo que coroasse o relacionamento conjugal. Então, não é que o casamento se resuma à questão sexual, mas a questão sexual ela foi estabelecida por Deus com esse propósito, para que pudesse abençoar o prazer conjugal e a procriação da espécie. Porque como crescer e multiplicar sem estar pensando, sem lidar com essa questão sexual? Então, os órgãos reprodutores, né, e a reprodução, como nós vimos na semana passada, a reprodução da espécie humana ela é sexuada, né, e ela exige a presença de duas pessoas, ou seja, um homem e uma mulher, para que ela possa acontecer. E a gente vai observar, então, dentro do propósito divino, exatamente esse aspecto, ou seja, a multiplicação da espécie humana. Então, Gênesis 1, 28 vai tratar esse primeiro aspecto, que é justamente a multiplicação da espécie humana. Ou seja, a partir da narrativa de Gênesis 1, 28, a gente vai observar que a finalidade primordial, ou seja, inicial, original do ato sexual, era a procriação. Então, quando Deus criou o homem e a mulher para essa questão sexual, criou em um primeiro momento para que eles pudessem crescer e multiplicar. Não isentou a realização, a gente vai ver daqui a pouquinho, mais à frente, né, a questão da satisfação e o prazer conjugal, mas dentro de uma prioridade era justamente o quê? Crescer e multiplicar. Então isso vem através justamente da questão do ato sexual. Então reforçou isso lá em Gênesis 9, verso 1. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele deu essa ordem em Gênesis 1, 28, e depois lá em Gênesis 9, melhor dizendo, lá no livro de Gênesis, no capítulo 9, depois que Deus exerceu juízo sobre a humanidade, que Ele destruiu, né, a humanidade, ou seja, efetuou o juízo, e ficou só Noé e a sua família, essa ordem novamente foi dada. Ou seja, Deus vira para Noé e para os seus descendentes e diz, olha, povoem a terra novamente. Ou seja, a terra precisava ser repovoada dentro do propósito divino para a humanidade. Então, mais uma vez, a gente vai encontrar essa narrativa, ou seja, quando se fala, em um primeiro momento, sobre a questão que envolve a sexualidade, quase sempre vai estar interligada à questão de crescer e multiplicar-vos. Agora, não significa que o Antigo Testamento, que o Novo Testamento, que a Bíblia não diga nada em relação à satisfação sexual, que precisa existir entre um esposo e uma esposa, entre um casal, entre um homem e uma mulher, ou seja, dentro da proposta de Deus em relação à questão da sexualidade. Agora, é interessante pensar que para que pudesse acontecer essa questão do crescer e multiplicar-vos, a gente vê que Deus concedeu a bênção da fertilidade. Ou seja,
a fertilidade ela passa a ser algo indispensável para o cumprimento do propósito de Deus e desse preceito que Deus estabeleceu originalmente, que era justamente o quê? Crescer e multiplicar. Então, como já foi dito há pouco, quando a gente observa os primeiros relatos que dizem respeito à questão da sexualidade e do sexo em si, o ato conjugal, o ato sexual, a gente vai ver que todos eles estavam ligados exatamente o quê? Ao crescer e multiplicar. Então, fulano conheceu sua esposa. Então, essa expressão, né? Então, Isaac conheceu a sua esposa, Abraão conheceu então essa expressão ela está de certa forma nos mostrando, nos indicando que houve ali, né, uma relação sexual, um ato sexual e que a partir dali houve então o quê? Um nascimento de uma criança, veio justamente uma geração a partir dele. Então é muito comum a gente observar nesse primeiro momento a expressão sexualidade interligada à fertilidade, à questão de povoamento, né, de crescimento de gerações, vamos assim dizer, de nascimento de procriação. Esse é o termo que a gente estava procurando. Então, dentro desse aspecto aí, depois que o homem ele caiu lá no Éden, a gente vai observar que a fertilidade ela continuou. Deus não puniu a humanidade, não. Vocês pecaram, então a partir de agora ninguém mais cresce, não vai multiplicar, acabou aqui entre vocês mesmos. Não, Deus permitiu que esse processo continuasse. Ele não acabou com o sexo, ele não acabou com a sexualidade, ele não inibiu isso na pessoa. Todavia, uma coisa aconteceu. A gente vai observar no relato de Gênesis 3,16, que quando Deus, ele então visita ali o homem e a mulher e estabelece ali exatamente aquela questão, né? Chega ali a desvendar, não que isso fosse escondido de Deus, né? Mas quando eles se apresentam diante de Deus e dizem, olha, nós erramos, nós pecamos, vamos assim dizer, o que Deus faz? Ele diz, olha, por conta disso, né, vocês vão trabalhar agora e vão comer com o suor do rosto de vocês. Então, vocês vão ter que plantar para comer. E quando chega na questão da fertilidade, ele vira para a mulher e diz assim, olha, você vai ter filhos, mas o que vai acontecer? Abra a Bíblia, por gentileza, Gênesis 3, verso 16. Vai dizer o seguinte, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, Deus não acabou ali com a questão de sexualidade, ele não acabou ali com o sexo, ele não proibiu, não inibiu, não tirou isso da estrutura do ser humano, não houve um ser humano diferente nesse contexto, mas o que acontece? Entrou aí justamente o aspecto da dor e do sofrimento. Por isso que, infelizmente, né, como sequela, como consequência do pecado, hoje, né, a gente usa a expressão dor de parto justamente por quê? Porque é algo realmente bem difícil, né? Então, as mulheres que o digam, as mulheres que enfrentam exatamente todo esse processo, sabem justamente como isso funciona. Então, aquelas que já passaram, obviamente, por essa experiência, por essa situação. Então, a gente observar então, que isso não se tornou um impedimento, né, para que o homem pudesse dar continuidade à questão do processo de procriação. Porém, se tornou um lembrete da queda e quanto nós carecemos de Deus e precisamos honrá-lo, inclusive com a questão sexual. Ou seja, pois através do casamento monogâmico e da união heterossexual ainda se cumpre a orientação divina de crescer e multiplicar. Até hoje é propósito de Deus que um homem e uma mulher casados, eles tenham filhos, dentro do propósito de Deus e dentro da perspectiva de cada um. A gente não pode igualar, dizer que todos os casais. É muito perigoso generalizar, amados. A gente aqui vai respeitar a visão de cada um. Existem casais que optaram por não ter filhos. Outros casais, por uma questão física, por uma questão genética, não podem ter filhos. Outros casais optaram por ter filhos logo no começo, outros só depois de tanto tempo de vida conjugal. A verdade é que um homem e uma mulher, no casamento, entre outras escolhas, tem justamente a oportunidade de escolher por crescer e multiplicar, ou seja, que o sexo ou a sexualidade seja conduzida também nesse aspecto, nesse propósito de procriação. Então, ele não é o único, torna a dizer, tanto que a gente vai observar já aqui em um segundo momento, exatamente a satisfação e o prazer conjugal. Também é perspectiva, também é propósito de Deus. Então, se no primeiro momento era a procriação,
além da procriação, existe também o quê? A busca, né, e a satisfação e o prazer conjugal. Conjugal, um esposo e uma esposa. E esse é o preceito bíblico. Em Provérbios 5:18, eu gostaria de ler com os amados, gostaria que você pudesse acompanhar essa leitura, que você pudesse marcar esses textos na palavra de Deus. Primeiro de Provérbios 5:18 a 19. Nós vamos observar aqui algo que vai nos chamar a atenção quanto a esse aspecto de satisfação e o prazer conjugal. Então a Bíblia fala sim sobre isso. Verso 18 do capítulo 5 de Provérbios diz: Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como cerva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os teus seios em todo o tempo e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Guarda bem esse texto, né, que ele é muito interessante em relação a esse aspecto da satisfação e do prazer conjugal. Vou sempre frisar isso, conjugal. Eclesiastes capítulo 9, e a gente vai depois estabelecer um paralelo entre esses dois textos aqui. Eclesiastes, depois de Provérbios, no capítulo 9, vai te chamar muita atenção para um outro detalhe. Olha o que diz o 9, verso de número 9. Eclesiastes 9, 9. Goza a vida com a mulher que amas, ou seja, desfrute a vida com a mulher que amas todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e o teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Ou seja, nós somos orientados a ter exatamente uma satisfação e uma realização conjugal com a esposa e com o esposo por toda a vida. Ou seja, aquele compromisso lá que é dito lá no altar, né, até que a morte separe, é fato, é de direito isso. Isso é algo realmente que está dentro da perspectiva de Deus. E a gente observa então que esses assuntos, esses dois textos, eles trazem o assunto da fidelidade também. Então a gente observar que a sexualidade e o sexo estão ligados também a um aspecto de fidelidade. Então quando Deus criou o homem e a mulher e criou essa questão sexual, ele estabeleceu também o quê? O princípio da fidelidade, para que a fidelidade pudesse manter esse aspecto da pureza, né, dentro do relacionamento sexual. Então é muito bom a gente pensar sobre isso. E o texto também de 1 Coríntios capítulo 7, verso 5. Eu gostaria também que você, por gentileza, pudesse nos acompanhar. 1 Coríntios capítulo 7, verso 5, que vai também tratar o assunto relacionado ao casamento. E vai chamar muita atenção pelo seguinte, 1 Coríntios capítulo 7, verso de número 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Isso aqui chama muita atenção porque a realização sexual ela precisa ser feita, primeiro, dentro do casamento e entre o esposo e a esposa. Então, a expressão que não vos defraudeis um ao outro é para que um não boicote o outro, entre outras coisas, nessa questão que diz respeito à questão sexual. Então, por isso que Deus ele tem esse cuidado, ele sempre teve esse cuidado. Criou o homem, criou a mulher, para que ambos pudessem se realizar sexualmente, pudessem se satisfazer sexualmente. Entre outras coisas, para que eles pudessem, através de uma fidelidade, de um compromisso, eles pudessem um abençoar o outro. Então, o verso 4, um versículo antes do que nós lemos, diz que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Ou seja, eles são o quê? Abençoados mutuamente. É um do outro. Um pertence ao outro. E aí, dentro desse diálogo, dentro desse respeito, dentro desse cuidado, com certeza, né, eles vão poder alcançar essa satisfação e esse prazer conjugal. Então, embora a religião, por muito tempo, né, no passado, ensinou que a procriação era justamente o único propósito da relação sexual, a Bíblia, no entanto, mostra, né, apresenta que o sexo também como algo que possa gerar o quê? Prazer, possa gerar satisfação entre o marido e a sua esposa. Então, os textos que nós lemos deixam isso muito claro. Ou seja, destacando exatamente a fidelidade que deve existir entre eles. Agora, é interessante que o prazer ele tem que ser mútuo e ele tem que ser consentido por ambos. Então, não pode ser uma satisfação unilateral, ou seja, um só que se satisfaz. Ah, só eu que tenho direito, né?
é algo que diz respeito ao casal. Então, o casal, com certeza, vai, de comum acordo, alcançar. Então, é algo que visa o quê? O prazer e satisfação entre o casal. Então, esses pontos, eles são importantes para nós alinharmos exatamente a nossa postura ética quanto à questão da sexualidade. Então, a gente observa que o mundo, né, a sociedade, de modo geral, ela procura abrir um leque com relação a isso. Então, existem aí relacionamentos dos mais variados. A gente vai respeitar, a gente vai buscar, né, sempre respeitar os conceitos, as opiniões diversas, mas quando eu e você vamos para a palavra de Deus, buscamos um padrão bíblico, sem dúvida alguma nós vamos encontrar, estabelecido por Deus, um homem e uma mulher, né, casados, buscando a satisfação e o prazer sexual através do casamento, através do sexo, lidando com a sua sexualidade. Então, a gente vai observar, então, que é importante o prazer e a satisfação sexual. Então, isso para o quê? Para o casal, e não para um dos cônjuges apenas, ou seja, não é uma coisa egoística, né? A Bíblia, né, ela vai destacar ainda, em Efésios 5, de 21 a 31, a gente não vai ler, porque é uma leitura tanto quanto extensa, mas eu gostaria que você pudesse depois ler com calma, né, você que é esposo, você que é esposa, leia junto com o seu cônjuge, mas leia para você observar que é um propósito de Deus, a exemplo de Gênesis 2:24, onde diz lá que deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, é muito interessante para mim e para você a gente conseguir conceber essa ideia de que Deus ele não fez, né, o sexo apenas para uma pessoa desfrutar. Tem lá um casal, né, os dois, e um só que se sente abençoado ou realizado nessa questão. Então, é algo que precisa ser trabalhado e conversado. E a gente vai observar que muitas vezes a gente não se dá conta. Muitos casais não param para pensar. Talvez exista uma dificuldade, não só no aspecto ético cristão, mas até mesmo de relacionamento, justamente dentro do relacionamento conjugal, onde se pensa pouco ou quase nada na questão do respeito, do cuidado que precisa existir, do carinho, do amor, que tem que ser mútuo. Então, o casal, de um modo geral, o casal casado, ele precisa conservar esses aspectos. Então, o amor, o respeito, o cuidado, né, a questão que envolve, né, o carinho, ou seja, tudo isso aí abre caminho para que a realização sexual ela possa ser também alcançada. E muitas vezes isso tem passado despercebido por alguns casais. Isso tem faltado esses ingredientes para que esse aspecto que vem como algo para coroar um relacionamento, que é justamente a questão sexual, fique muitas vezes como sendo o único foco. E aí muitas vezes não vem o êxito necessário em decorrência disso. Então, pensar que o prazer e a satisfação sexual são para o casal, para os cônjuges, então não para um apenas, e que o cuidado, o respeito, o carinho, o amor mútuo do casal casado, sem dúvida alguma, vai fazer com que a satisfação sexual ela aconteça. Por quê? Porque vai envolver emoções, vai envolver sentimentos, vai envolver carícias, vai envolver o prazer para ambos os cônjuges. Então, ambos serão alcançados nesse aspecto. Por quê? Porque respeito vai, o respeito vem, o cuidado vai, o cuidado vem, ou seja, há uma reciprocidade. E aí entra o grande desafio. É aí que entra justamente o quê? A atenção, o cuidado devido. Então, envolve emoções, envolve sentimentos, envolve carícias, envolve justamente o prazer que tem que ser para ambos os cônjuges. Então, a Bíblia nos orienta justamente o que? A abordar esse assunto com todo o respeito, com toda a seriedade que esse assunto merece. Ou seja, não dá para lidar com esse assunto como quem lida com qualquer coisa. Então, é um assunto que precisa, com certeza, ser tratado com respeito, né, com o cuidado que ele merece. Não é um assunto qualquer. É um assunto que exige, com certeza, uma atenção em especial, um cuidado em especial. Então, eu quero convidar você, meu querido e minha querida, a pensar sobre esse aspecto com um pouco mais de zelo. Eu não quero dizer que você não pense nisso, ou que você não lide com essa situação, mas pare para pensar, para avaliar e tenha uma postura adequada, uma postura bíblica a partir dessa perspectiva de Deus. Creia que Deus quer abençoar na sua vida como um todo, inclusive nesse aspecto.
Então Deus não quer abençoar só a sua vida profissional, a sua vida material, a sua vida, né, estudantil, não quer abençoar apenas a sua vida física, né, a sua saúde, seja ela física, mental ou espiritual. Com certeza Deus quer te abençoar como um todo, e inclusive nessa área. Então, de antemão, eu gostaria que você pudesse pensar que não dá para desassociar essa área das outras áreas da nossa vida. Deus quer abençoar a mim e a você em todas as áreas, inclusive nessa área também. Então, com certeza, é proposta de Deus. Então, lidar com a sexualidade, lidar com a questão do sexo, lidar com o cônjuge, lidar com o sexo oposto, isso tudo exige de nós um cuidado muito grande. E é delegado a nós, a mim e a você, ou seja, é estabelecido por Deus enquanto propósito, que nós pudéssemos saber lidar também com esse tipo de relacionamento, ou seja, o relacionamento sexual, o relacionamento conjugal, né, o que diz respeito à nossa sexualidade. Então Deus quer nos capacitar, quer nos abençoar também nesse aspecto. Por isso existem tantas orientações na Bíblia sobre pureza sexual, né, a gente vai ver mais à frente, né, o fato do nosso corpo ser usado de forma adequada, dentro de uma perspectiva divina. Então tudo isso aí é algo para nós pensarmos. Então, todo o respeito e sobriedade que esse assunto merece, ele exige, ele vai sempre convergir para o relacionamento conjugal. Então, tudo que você observa na Bíblia falando vai sempre envolver um homem e uma mulher, mas não é um homem e mulher que se conheceram, simplesmente é um homem e mulher dentro da perspectiva do casamento. Então, a gente respeita a maneira como muitos têm, muitas vezes, lidado, né, no seu dia a dia com esse assunto, com a sexualidade, com o sexo em si, mas vamos buscar, né, o que a Bíblia ensina, e a Bíblia nos ensina, nos orienta de forma padronizada, vamos assim dizer, dentro de um padrão estabelecido por Deus, justamente a buscar um relacionamento conjugal, o sexo dentro do casamento, dentro da perspectiva de Deus. Então a gente vai observar ainda que esse assunto é também um assunto que precisa glorificar a Deus. Então, como foi dito ainda há pouco, né, Deus quer ser glorificado também na nossa vida sexual, por mais incrível que pareça, né? A gente às vezes não fica parando para pensar, a gente quer glorificar Deus, né, naquilo que a gente faz, e como se esse assunto não precisasse também honrar o Senhor. Muito pelo contrário, esse assunto também honra a Deus. Esse assunto também glorifica a Deus, quando atendendo exatamente a perspectiva divina para aquilo que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher em relação à questão do sexo. Outro detalhe que a gente observar, então, dentro desse padrão bíblico de Gênesis 2:24 e de Marcos 10, de 6 a 8, é justamente o quê? Uma relação sexual ou uma realização sexual de um casal dentro do padrão bíblico, ou seja, a gente viu ali que é o que a Bíblia nos orienta em relação ao fato de serem o quê? Um homem e uma mulher casados. Então, um relacionamento monogâmico, ou seja, um homem e uma mulher, um para o outro, e heterossexual, ou seja, de homem e mulher, ou seja, os dois separados para um para o outro e dentro do propósito de Deus para abençoar, exatamente, ou seja, um contexto monogâmico e heterossexual, que vai glorificar Deus dentro do propósito de Deus. Dentro desse aspecto também, a gente vai observar que dentro do propósito do sexo, segundo as Escrituras, a gente vai observar o uso correto do corpo. Como que o nosso corpo ele pode glorificar a Deus? A gente vai observar Paulo orientando, né, os cristãos em Corinto, e a gente vai poder observar o texto de 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Então a gente abriu no capítulo 7, eu gostaria que você voltasse um pouquinho só um pouquinho antes, lá no capítulo 6, o verso 19. Na verdade, o texto ele pega uma extensão maior, ele pega do verso 10 até o verso 20. Mas nós vamos nos ater exatamente ao que? A questão que envolve apenas o verso 19 e 20 nesse primeiro momento, que diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E o verso 20 diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o uso do corpo de forma adequada é algo que com certeza vai glorificar a Deus. Então, a partir da página 124, a gente vai observar esse tópico, que vai dizer que no ato sexual existe uma conjunção. Ou seja, quando um casal casado ele se une, né, através do ato sexual,
isso é tão forte, isso é algo assim tão estabelecido de uma forma tão intensa, conforme diz Mateus 19, verso 6, que a gente vai observar que o sexo ele estabelece um vínculo forte entre os corpos e os torna uma só pessoa. A expressão conjunção, ela está justamente ligada ao quê? Uma fusão de corpos. Então é algo ligado ao quê? A uma união tão forte, tão intensa, que chegam a ser de dois, passa a ser um só. Então eram dois, agora passam a ser um, unidos ali. Então é um pacto selado, ou seja, é um compromisso selado ali naquele momento. Ou seja, ambos se tornam uma só carne. Essa expressão, ela precisa chamar a atenção. Por isso que, dentro do propósito de Deus, a gente observar que o uso do corpo para práticas ilícitas é expressamente proibido pela palavra de Deus. Por quê? Porque tudo que se diz respeito à questão do sexo e da sexualidade, isso precisa estar voltado o quê? Do esposo para a esposa e da esposa para o esposo. Então, o desejo do esposo tem que ser para a sua esposa e o desejo da esposa tem que ser para o esposo. O que passar disso aí, sem dúvida alguma, vai abrir margem para um problema que vai justamente cair e culminar nas práticas ilícitas, né, que a gente vai observar dentro de relacionamentos que são reprovados por Deus. E lá no Antigo Testamento, justamente pela dureza de corações, justamente pelo fato do ser humano, em um dado momento, começar a buscar outras maneiras de lidar com a sexualidade fora de um padrão estabelecido por Deus, Deus então ele busca realinhar isso através da palavra. Então lá em Levítico, por exemplo, capítulo 18, versos de 6 a 18, a gente vai ver falando justamente o quê? Sobre relações incestuosas, relações entre parentes. A Bíblia condena claramente. Então, se você pegar lá, a partir do versículo 6 até o 18, você vai ver uma série de proibições de relacionamentos que são reprovados por Deus. Então, relações incestuosas, ou seja, pessoas da mesma família, pessoas com vínculo de sangue direto, proibido, biblicamente proibido. São relações ilícitas diante de Deus. Outro detalhe, relacionamento com animais, Levítico 18, 23, a Bíblia proíbe claramente. Outro detalhe, a questão do adultério. Está dentro de Êxodo 20, dentro do Decálogo, né? Êxodo 20, verso 14, diz o quê? Não adulterarás. O que é o adulterar? É justamente incluir algo além daquilo que está estabelecido. Então, quando se fala, né, que deixará o homem seu pai e sua mãe unir-se à sua mulher e serão ambos uma só carne, a partir do momento que entra um terceiro ou uma terceira pessoa, isso com certeza vai culminar em um problema muito sério. Isso vai gerar, com certeza, transtorno e problema para o relacionamento conjugal. Isso vai macular. A gente vai ver na próxima semana, se Deus quiser, a gente vai observar a expressão leito sem mácula, que a Bíblia cita. Então, a gente vai poder observar isso melhor. A gente vai entender um pouco mais o que é fugir dessa questão do adultério. Então, a gente vai observar o quê? Outro detalhe, a homossexualidade. Nós lemos no final da nossa lição semana passada, falando justamente sobre isso, Romanos 1, 26 e 27. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida que nos acompanha, você que já serve ao Senhor, consegue entender isso um pouco melhor, mas talvez você que está nos acompanhando ainda não teve a sua experiência de conversão, ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero dizer para você que Jesus, que o nosso Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Jesus morreu por mim e por você. Então, sinta-se amado pelo Senhor Jesus Cristo. Sinta-se amada pelo Senhor Jesus. Então, ele te ama. Agora, o amor que ele tem não é pelo pecado. Nós precisamos abrir mão do pecado para desfrutar do amor que Deus tem por mim e por você. Então, eu quero respeitar, se você, de repente, tem uma opção sexual que seja diferente daquela que a Bíblia ensina enquanto padrão de Deus, eu quero te respeitar enquanto pessoa, enquanto alguém que com certeza Jesus morreu por você e por mim, por todos nós. Deus não faz distinção. Agora, entenda pela palavra de Deus que a Bíblia deixa muito claro que as nossas ações geram consequências. Então, eu gostaria que você pudesse ler Romanos capítulo 1, versos 27 e 28, 26 e 27, melhor. Romanos 1, 26 e 27. Eu quero ler com você para que você possa observar o que a Bíblia diz a respeito. Não é este pastor que defende ou que criou isso, né? Nós trabalhamos isso, né, dentro de um padrão bíblico. Então, estamos lidando com ética cristã e torna a dizer, os nossos argumentos serão todos pautados na palavra de Deus.
Então eu quero convidar você a observar o seguinte, Romanos 1, verso 26 e 27, vai dizer o seguinte: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, ou seja, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, ou seja, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então, não é algo que diz respeito a desrespeitar as opções sexuais de cada um. Cada um tem a sua liberdade, tem a sua opção sexual. Agora, quando eu e você vamos para a Bíblia, para a Palavra de Deus, o que Deus estabeleceu, sustenta e vai sempre manter como padrão, porque seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a Palavra de Deus subsiste eternamente. Então, mesmo Deus de ontem é o de hoje e será eternamente. Deus não mudou, né, ele não alterou a sua opinião, a sua ética com o decorrer do tempo. Continua sendo a mesma ética cristã, o mesmo padrão estabelecido por Deus. E quando eu e você vamos para a Bíblia reconhece um homem e uma mulher que, para se realizarem sexualmente, precisam do casamento e, em decorrência disso, eles observam exatamente um preceito bíblico de respeito, de mutualidade, de cumplicidade, de estarem sendo uma só carne. Então, tudo que passar disso, com certeza, vai se constituir pecado e, com certeza, vai gerar consequências. Então, quando a gente observa a Bíblia condenando práticas ilícitas relacionadas à questão sexual, esses assuntos eles se enquadram. E eu queria ler com você 1 Coríntios 6,10, que vai apresentar uma relação de alguns, não de todos, mas de alguns itens, quando diz assim, não erreis, olha só, não erreis, Paulo exortando a igreja de Corinto, diz o seguinte, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então é importante para a gente conhecer o que é padrão de Deus para mim e para você, no que diz respeito à sexualidade, e para a gente poder saber lidar com ela de uma forma que isso glorifique a Deus, de uma maneira que nós possamos, entre outras coisas, herdar o reino de Deus, por sermos obedientes à sua voz, por mantermos um padrão de pureza sexual. Então, para pensar que nosso corpo nos foi dado, e quando eu falo corpo, eu estou falando aqui de mente, eu estou falando corpo, mente e espírito, ou seja, enquanto pessoa, eu e você, enquanto pessoa, recebemos de Deus corpo, mente e espírito para honrar e glorificar a Deus. E isso fica muito claro no texto de 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 20, quando a gente pode observar o seguinte, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então eu e você somos convidados exatamente a glorificar a Deus em tudo que nós fazemos, inclusive com o nosso corpo. Então não é só o cantar para Deus, não é só, eu no caso, bater palma para o Senhor, eu estou presente em um culto, a gente tem sentido muita falta desse momento, desse culto presencial, vamos assim dizer, mas não é só estar presente fisicamente, eu preciso também em tudo que eu fizer, incluindo a minha vida sexual, eu preciso glorificar a Deus. Eu preciso glorificar o Senhor. Então, para você que é casado, para você que tem o seu cônjuge, pense justamente em como você pode glorificar a Deus também, buscando atender esse aspecto. Como Deus ele vai ser glorificado e honrado no uso apropriado, no uso devido. Você que ainda não é casado, se manter na pureza sexual. Você que é solteira, que pudesse pensar, você que está namorando, você que está noivo, pense no aspecto da pureza sexual que Deus deseja para mim e para você, para que isso se torne o quê? Uma bênção, para que nós possamos usar o corpo que Deus nos deu de uma forma abençoadora, de forma a glorificar ao Senhor, ao nosso Deus. Porque nós não fomos comprados por qualquer preço. Diz aqui o texto, porque foste comprados por bom preço. 1 Pedro 1, de 18 e 19, diz que não foi com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que nós somos comprados, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo. Então, é algo para a gente pensar e considerar. Então, Jesus ele entregou a sua vida na cruz do Calvário para que eu e você, meu querido, minha querida, pudéssemos ter uma vida
pura na presença do Senhor, uma pureza sexual, uma vida adequada na presença de Deus. Então, por maior que sejam os apelos do mundo, por maiores que sejam os apelos da carne, ou seja, o desejo do físico, o desejo sexual, a vontade, isso que venha sobre nós, que Deus nos habilite, através do Espírito Santo, a pensarmos sempre num padrão estabelecido por Deus para mim e para você. Independente da nossa condição, é propósito de Deus, ao nos dar um corpo, uma vida, uma mente, um espírito, que nós pudéssemos honrá-lo e glorificá-lo dessa forma, com essa estrutura que Ele nos deu. E é importante, então, nós pensarmos que o uso devido, da sexualidade, do sexo, através da pureza sexual, do relacionamento sexual, segundo os padrões bíblicos, com certeza vai glorificar a Deus. Vai ser para a glória e honra do nosso Deus. Então, eu quero te convidar exatamente a glorificar a Deus através da sua vida e pensar que o propósito do sexo, segundo as Escrituras, é que nós pudéssemos alcançar a procriação, alcançar, ou seja, o crescer e multiplicar-vos, nós pudéssemos alcançar também a satisfação e a realização sexual, mas pudéssemos, acima de tudo, glorificar a Deus, honrar a Deus também com a nossa vida, através de um relacionamento sexual adequado à luz e ao padrão de Deus, estabelecido por Deus. Então, que nós pudéssemos pensar, pudéssemos avaliar. Eu gostaria de concluir, eu gostaria de encerrar nossa lição nessa oportunidade com o texto de 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, que nós pudéssemos pensar e considerar. E semana que vem, se Deus quiser, eu e você, nós estaremos observando o casamento como limite ético para a questão sexual. Então, a partir da página 124, eu quero convidar você a estudar esse material, leia, procure observar exatamente o que Deus pode e deseja abençoar a sua vida, o seu lar, o seu relacionamento através desse material, através da palavra de Deus. Então, eu quero orar com você, quero agradecer mais uma vez a Deus e a você que tem separado esse tempo para a edificação, e espero em Cristo Jesus que a sua vida, o seu lar, possa estar sendo edificado através do Espírito Santo de Deus, através da palavra do Senhor. Então vamos orar. Senhor, nós queremos mais uma vez elevar nossos pensamentos a Ti e somos imensamente gratos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade. Que o Senhor continue nos conduzindo, ó Deus, na Tua presença, a uma vida, ó Deus, que agrade ao Senhor. E entre, ó Deus, as nossas ações, nós possamos, ó Pai, incluir o propósito que o Senhor tem para cada um de nós através da sexualidade. Ó Deus, que ao invés de criarmos barreiras, ó Deus, e estarmos desassociando esse assunto da nossa vida como um todo, nós pudéssemos, ó Deus, também estabelecer como objetivo, como meta, honrar e glorificar o Senhor também através dessa área da nossa vida. Nós cremos, ó Deus, no Teu poder, cremos, ó Deus, na capacitação que o Senhor quer nos dar através do Espírito Santo. E por isso pedimos humildemente que o Senhor nos conduza também nessa área, segundo a vontade do Senhor. Quebra dificuldades, quebra barreiras, ó Deus, liberta, Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. E, ó Deus, continue suprindo toda a nossa necessidade em Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos e pedindo que o Senhor continue nos dando, Deus, um dia na Tua presença, Deus, um dia abençoado, ó Deus, e separado para a glorificação do nome do Senhor. Nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe.